E nós lemos e estamos nesse ano olhando para o livro, para a carta de Colossenses. Hoje não é diferente, a gente vai continuar nessa carta a partir do versículo 24, por isso eu convido os irmãos a abrirem nessa carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 7. Enquanto você abre aí, eu bebo minha água. Então, capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 7. Vamos juntos. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Agora capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez estamos como igreja reunidos em Teu nome e para aprender sobre Ti. E pedimos nesta manhã que o Senhor nos conduza enquanto expomos a palavra de Deus, enquanto olhamos para a Tua santa, sagrada, perfeita, completa, infalível palavra. Nos alimenta a Tua igreja, nos faz estar mais próximos de Ti, nos faz Te conhecer mais de perto, nos transforma, faz com que a gente abandone o pecado que nos assedia tanto, nos ajuda que enquanto olhamos para a Tua palavra, nosso coração seja transformado por Ti, no nome de Jesus, amém. Na minha introdução antes da leitura eu esqueci de falar o tema de hoje, né? O tema de hoje é Cristo, o mistério revelado. O caminho desse sermão é muito simples, você vai acompanhar de uma maneira muito tranquila. Não são muitos segredos que estão aqui, mas a gente vai ao longo desse percurso entender que Jesus é o mistério que esteve oculto do mundo por eras e gerações. Jesus é o mistério que esteve oculto do mundo por eras e gerações. Basicamente, este é o caminho que a gente vai trilhar. E eu quero, antes da gente entrar propriamente no nosso texto, falar um pouquinho para vocês sobre o contexto dessa carta, por que ela passou a existir, por que o apóstolo Paulo quis escrever tudo isso, e no final, lógico, o que tem a ver com a nossa vida, todas essas informações. Na semana passada, o Jefferson nos contou que essa igreja não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas foi plantada por uma outra pessoa chamada Epáfras. E este Epáfras chega a Paulo e conta sobre os colossenses. Ele explica como que está a igreja, o que está acontecendo nessa igreja, como ela cresceu, como ela é fiel ao Senhor Jesus, como o ministério foi plenamente pregado, como o evangelho foi dito para eles e eles creem em Jesus. E o apóstolo Paulo fica com o coração transbordando de alegria. Por outro lado, Epáfras também diz para ele, olha,
algumas heresias estão rondando a igreja. Algumas coisas que não são puras estão entrando nessa igreja. Algumas coisas, algumas pessoas, alguns falsos mestres têm falado coisas que não são o evangelho. Aqui a gente ainda não tinha, nesse primeiro século, o nome dado para a heresia. Existia o nome dado é um protognosticismo. Mais para frente, no século II, vai se tornar o que é gnosticismo. E eu vou explicar para vocês o que é este gnosticismo, e é uma das coisas que motiva o apóstolo a escrever para essa igreja, que é amada por Paulo, como ele mostra aqui, embora ele não os conheça pessoalmente. Esse é um apóstolo que está preocupado com eles, elogia em alguns momentos, relembra quem Jesus é, mas ao fazer isso, ele também combate, rebate, refuta várias dessas heresias que estavam ali. Então, esses falsos mestres começam a ensinar algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos do que esses falsos mestres estavam ensinando, que representava esse início do gnosticismo. Eles afirmavam que o discipulado autêntico seria aprofundado através de um conhecimento superior. Então, não bastava você conhecer o que todo mundo sabe. Alguns conheciam uma outra coisa, mais profunda, escondida. Então, para você conhecer, para você ser realmente um verdadeiro cristão, você deveria conhecer algo além, uma coisa a mais, que estava escondida ao povo. O povo não conseguia enxergar, basicamente, esse conhecimento superior. Então, esses gnósticos diziam, olha, tudo bem, vocês conhecem tudo isso aqui, mas tem outra coisa escondida, oculta, que só esse grupo elite da religião conhece e sabe. Se vocês, cristãos comuns, entre aspas, não souberem esses segredos aqui, vocês nunca serão cristãos de verdade. Outra coisa importante, a salvação só era possível mediante esse conhecimento secreto. E aí a coisa começa a piorar. A salvação era alcançada através desse conhecimento superior. Por isso que vem essa palavra grega gnosis, esse conhecimento, essa sabedoria, esse conhecimento a mais. Então, eles diziam, você conhece todas essas coisas, mas você não é salvo. Você conhece Jesus, ok, você conhece a palavra de Deus, ok, mas isso não é suficiente. Existem coisas ocultas e você será salvo se você souber dessas coisas ocultas. Eles diziam que a morte de Cristo deveria ser complementada. E aí Cristo não é o único mediador. Eles criam, esses gnósticos, que Jesus era um dos seres espirituais pelos quais se devia adorar. Mas não era o único. Então você tinha que adorar anjos. Você tinha que adorar principados. Você tinha que adorar tal tipo de anjo. Um ser espiritual. Então Cristo não é mais o centro para esse gnóstico. Ele é um dos. E esse é o perigo de algumas heresias. Porque ela não vai falar, Jesus não existe. Ela vai falar, Jesus não é suficiente. Ela não vai falar, Jesus não morreu na cruz. Ela vai falar, morreu na cruz, mas não é suficiente. Precisa de algo a mais. Então, esses gnósticos diziam que esse mundo espiritual, esses seres espirituais deveriam ser adorados e a gente deveria orar a eles também. E aí existem outros contextos também. A divisão da matéria física do corpo espiritual, do espírito. Então eles diziam que a matéria, o corpo, é um resultado do erro. O pecado fez com que a matéria existisse. Isso tem muita visão platonista, mas a ideia é que corpo é uma coisa que a gente rejeita, a gente não gosta de corpo, matéria é ruim. O bom é o mundo das ideias, é o mundo espiritual. O bom é o mundo que a gente não consegue tocar, a matéria é má, a matéria é ruim, a gente não quer ter contato com matéria. E eles rejeitavam e exaltavam essa parte espiritual. E aí, quando eles fazem isso, eles dizem que Cristo não encarnou. Eles dizem que Deus não se tornou carne, porque se carne é resultado do erro, como Deus se tornaria carne? E aí eles começam a rejeitar esse tipo de coisa extremamente importante e fundamental para o cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo repete algumas palavras interessantes nesse trecho. Se você entende o contexto, as heresias que estavam ali por trás, as coisas pelas quais esses falsos mestres estavam seduzindo o povo, você começa a entender por que Paulo foca tanto no corpo. Eu quero ler com vocês o versículo 24. Vamos ler. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja.
Vê que interessante? O apóstolo Paulo está repetindo a palavra corpo. Isso não é à toa, é justamente para mostrar corpo é criação de Deus. A matéria não é fruto de um erro, pelo contrário, a matéria é bênção. A matéria é criação de Deus. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e disse: isto é muito bom. Ele não fala que o espírito do homem é bom, que o espírito da mulher é bom. Ele fala que a criação é boa. E eu quero, ainda nesse ponto, ler uns versículos um pouquinho atrás. A gente não leu hoje, mas está no versículo 22. Falando sobre essa refutação que Paulo faz. Versículo 22 do capítulo 1 diz assim: mas agora ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui não tem como ser mais explícito na refutação. O corpo físico, dito aqui, em uma tradução mais livre do grego, seria um corpo de carne. Corpo de carne, é explícito. Ele está falando, foi através deste corpo de carne, partido, que vocês têm a salvação. Não esse conhecimento que eles estão falando, mas através do corpo de carne, partido em favor de vocês. Ou seja, o corpo é criação de Deus. Jesus Cristo encarna de fato, e através do moer deste corpo, desse sangue vertido, desse corpo partido, que a gente relembra todos os meses, eu gostaria que você relembrasse todos os dias. Através disso nós fomos salvos, não foi através de algum tipo de conhecimento. Mas voltando a esse versículo 24, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Esse agora me alegro provavelmente tem a ver com uma preocupação que essa igreja de Colossenses tem. Paulo está prisioneiro em Roma. Paulo está impedido de pregar. Paulo está impedido de ir ao redor do mundo para falar sobre o evangelho que o motiva. Paulo está preso. As algemas impedem ele de fazer as coisas que ele gostaria, que ele sonha em fazer. Ele quer visitar, ele quer pregar, ele quer ir para sinagogas, depois ir para a praça pública, ele quer refutar algumas heresias, ele quer falar que os judeus não estão enxergando Cristo Jesus. Ele quer falar tanta coisa e ele está preso. E a igreja se pergunta: e agora, Paulo? E agora? E a resposta dele no versículo 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E aí, voltamos a essa parte do corpo. Me alegro porque eu levo em meu corpo, completo em meu corpo, que resta das aflições de Cristo. E aqui, não entenda errado, ele não está dizendo que faltou algum sofrimento para Cristo sofrer, e por isso ele está completando, não. O que ele está dizendo é que por ele seguir ao seu Senhor que foi perseguido, ele também será perseguido. Por ele professar Jesus Cristo, por ele dizer Jesus Cristo é Deus, ele sofre. E isso é uma realidade de todo cristão. Todo cristão vai sofrer porque é cristão. Isso é dito pelo próprio Jesus. E agora Paulo diz: eu estou completando no meu corpo os sofrimentos que aconteceram em Jesus. Esse corpo físico, esse corpo que ele sofre nele. E aí ele faz aquele jogo de palavras: pelo seu corpo que é a igreja. Paulo diz que sofre pela igreja. Muitas vezes nós temos um entendimento errado sobre corpo, né? Às vezes você imagina que um dia da sua morte, você vai deixar o seu corpo, de fato vai, mas na ressurreição você vai continuar sendo apenas um espírito. E o corpo vai ser uma coisa rejeitada. Não, meu irmão. Na eternidade você vai ter corpo. Você vai ter coração. Eu não sei como vai ser esse coração. Eu não sei como vai ser, porque a palavra de Deus diz que não vai haver doenças, não vai haver choro, vai ser um lugar maravilhoso, onde as consequências do pecado não chegaram a nós. Mas você vai ter um corpo. Você imagina às vezes que vai ser só um espírito pairando e voando e sem um corpo. Não. Corpo vai ser restaurado. Um corpo corruptível, como diz Paulo em 1 Coríntios, é semeado, e um corpo incorruptível é ressuscitado. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Mas Paulo diz que sofre pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E eu quero ler com vocês esses próximos versículos, versículo 25 e 26. Ele diz:
este corpo é a igreja, que é a igreja. Dela, a igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E esse aqui é o meu primeiro ponto, é um ponto muito simples de você entender. Havia um mistério oculto. Havia algo que o povo não conhecia de fato. Enquanto os gnósticos estão falando que existe até hoje alguma coisa oculta, Paulo está dizendo, existia de fato algo oculto. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Durante épocas e gerações algo não foi explícito. Algo do povo, o povo não entendia sobre o plano completo de Deus. Às vezes nós imaginamos que Deus revelou todo o seu plano em Adão. Adão peca e ele vem e explica como vai ser o plano da salvação completo. Não, não é isso que acontece. Deus vai se revelando, vai se mostrando. Na teologia a gente chama isso de progressividade da revelação. Ao longo da história da Escritura, das Escrituras, Deus vai se mostrando, Ele vai mostrando quem Ele é. Então Deus nos diz assim para Adão, eu vou estar com você apesar do seu pecado. Não, Ele mostra. Ele está com Adão no meio do seu pecado. Ele está com Eva no meio daquilo tudo. Ele se compromete. Ele não tem aquele movimento de afastar-se. Isso é muito interessante, irmãos, porque Deus não nos fala através de proposições. O que eu quero dizer? Ele não está dizendo, eu sou fiel e eu sou bom em Gênesis. Ele mostra através de uma narrativa. Por isso que você vai conhecer a Deus lendo a Bíblia. Você vai conhecer a Deus vendo a narrativa da palavra de Deus. Você vai conhecer quem Deus é vendo como Ele agiu com os seus. Você não vai pegar um manual e falar, tá bom, Deus é bom. Uma teologia sistemática, né? O Deus é fiel, ok. Deus é um Deus de alianças, entendi. Não, Ele não fala quem Ele é, Ele mostra, Ele demonstra quem Ele é. Ele, ao longo da história, vai explicando. E você pode ver isso na sua vida também. Muitas vezes na sua oração você não vai escutar Deus falando, eu sou bom. Mas você vai olhar para trás e falar, uau, Deus é bom. Muitas vezes você não vai dizer, Deus está comigo no meio das tribulações. Mas você vai olhar para as tribulações desse ano de 2025 e vai falar, Deus esteve comigo nessas tribulações. Talvez você não enxergue Deus cura, Deus não vai falar audivelmente na sua oração, Deus cura, mas você vai ter um testemunho de uma cura que Deus fez na sua vida. As narrativas nos mostram quem Deus é. Mas pensando nessa progressividade da revelação, Abraão sabia que Deus fazia alianças e que cumpria a sua palavra. Se você abrir em Gênesis 12, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Moisés sabia que Deus era o grande salvador da nação de Israel. Moisés sabia que a lei de Deus era justa e boa. Davi conhecia um Deus digno de adoração e um guerreiro valente. O povo sabia que o tabernáculo e o templo representavam a presença de Deus, mas nenhum desses entendia completamente o plano de Deus na história. Isso ficou claro depois. Por isso que Paulo está dizendo, um mistério esteve oculto por épocas e gerações. Algo não foi explicado, algo não foi dito desde o começo. Mas, de fato, algumas coisas até hoje ficam misteriosas. Não é esse o ponto, mas você já viu aquele tipo de pessoa que fala de Deus como se alguém que tivesse lido o manual todinho? Então, faça qualquer pergunta sobre Deus que eu sei. Fala o que você quiser falar sobre Deus, eu domino. Eu abro a palavra de Deus e sei explicar todas as coisas. Eu sei quem Deus é. Já viu esse tipo de gente? Esse tipo de gente talvez não entendeu com quem ou de quem ele está falando. Por isso que dá medo e tremor falar sobre Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, irmãos, nós estamos falando de um ser totalmente outro. Totalmente outro. Nós não conseguimos captar a bondade de Deus na sua completude. Você não consegue explicar sobre quem Deus é na sua plenitude. Eu já falei sobre isso aqui em algum outro momento, mas o Agostinho foi um dos que elaborou uma tese chamada Deus obscunditus. Algo de Deus que ele não mostra. Ou seja, meu irmão, o que você conhece sobre Deus é o que Ele permitiu que você conhecesse. É o que Ele revelou a você. Deus não é uma peça experimental de um laboratório, na qual você coloca numa bancada, coloca uma lupa, um monte de luz e examina. Ah, então Deus faz isso por causa daquilo.
Deus faz aquilo por causa daquilo outro. Ah, a minha história é assim por causa disso. Deus não é esse que a gente domina. Ele não é um gatinho que a gente domestica. Ele é um leão que ruge e você não controla. Muitas vezes você está passando por alguma situação da qual não faz sentido para você. Mas você se humilha diante do Deus poderoso. Lembra-se de Jó? Jó pergunta para Deus: por que o Senhor me deixou nascer se fosse para sofrer tudo isso? Jó é esse homem justo, reto e bom, que sofre muito na sua vida, perde tudo que ele tem. Qual a resposta de Deus? 70 perguntas a Jó. Essas 70 perguntas não são: eu sou bom sim, Jó, você não entendeu. Deixa eu te explicar porque eu sou bom. Não são essas respostas. A resposta são 70 perguntas mostrando quem é Deus e quem é Jó. Deus é criador, Jó criatura. Uma delas eu vou ler para vocês. Deus falando para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Você vai ver quem sabe. E quem estendeu sobre elas a linha de medir? Deus está dizendo para Jó: Jó, você não sabe tudo e nem vai saber. Onde você estava quando eu lancei os alicerces? E são 70 perguntas, é um ralo que Jó toma ali, e no sentido de ele precisa entender quem ele é. E nós sim, estamos diante de um Deus misterioso. Sim, sabemos de Deus, sabemos que Ele é bom, justo, mas não porque nós temos algum tipo de manual, mas porque nós vemos isso ao longo da sua narrativa. Você já viu essa pessoa que lida com Deus como quem controla Deus? Eu vou fazer essa campanha e Deus vai me dar aquilo porque eu sei como Deus age. Eu vou fazer esse jejum e obviamente Deus vai me responder do jeito que eu quero. Eu vou me ameaçar, eu vou ficar sem comer, greve de fome, até que Deus me dá o que eu estou pedindo. Como se Deus fosse essa matéria espiritual de universo impessoal, na qual você manipula de acordo com o que você faz na sua vida. Deus não é esse. E citando Paulo em outro texto, em Romanos 11, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A gente não domina a mente do Senhor. A gente se sujeita à vontade do Senhor, é diferente. Então sim, existiu um mistério, esse é meu primeiro ponto. Havia um mistério oculto. No entanto, o texto continua. E Deus se revela a nós. Nós veremos isso no versículo, vamos ver o 26 e o 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E aqui esse é um ponto que está explícito. Esse mistério que foi oculto, esse mistério que de fato era um mistério, agora é revelado. O mistério foi revelado, Deus mostra, Deus explica. E isso é interessante porque tem uma fala aqui que Deus quis. A Ele quis Deus dar a conhecer. É a vontade de Deus que você conheça esse mistério. É vontade de Deus quis. E quando Deus quer, meu irmão, acontece. Ou seja, foi revelado aos seus santos. Deus revelou. Talvez você não tenha percebido ou notado isso, mas você só está aqui porque Deus se revelou a você. Você só está aqui porque Ele quis se mostrar a você. Não porque você buscou. Não porque você olhou para si e falou: minha vida espiritual não está boa, preciso de uma igreja, vou procurar uma igreja, chega a uma igreja, vou participar. Não, Deus se revelou a você. Enquanto Deus não se revelar a você, meu irmão, você nunca encontrará a Deus. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. Ele se revela a você. Ele se mostra a você. E aí você se achega. E aí então as coisas acontecem, mas não foi no seu esforço. Não foi porque você de fato, preciso dar um jeito na minha vida e vou procurar uma igreja. Não. Foi Deus que te procurou. Deus que te encontrou. E Deus que se revelou a você. Deus que se mostrou a você. Deus que vem e revela quem Deus é. Você não consegue conhecer a Deus através
de um laboratório, você não consegue conhecer Deus através de muitas pesquisas de muitas igrejas. Você conhece a Deus pela sua revelação, por Deus manifestar quem Deus é. E aqui voltando para Paulo, o chamado de Paulo é manifestar este ministério. Isso está no versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Desculpa, está um pouquinho antes. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus me atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. O ministério de Paulo é expressar o mistério de Deus. Ficou quase um trava-língua, mas dá para você entender. O trabalho de Paulo é expressar o que estava oculto. Lhe foi revelado, e Paulo lida com isso como quem deve. Ele deve mostrar aos discípulos de Jesus quem é Jesus. O esforço, isso acontece através de esforço, isso acontece através de labuta, e esse é o ministério de Paulo. Por isso que ele está falando que ele está sentindo no corpo dele os sofrimentos, que são resultados dos sofrimentos de Cristo. E veja o versículo 29, vamos ler, o 28 até o 29, tá? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isto eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vê o esforço de Paulo. Esse mistério ele é revelado através do esforço de Paulo. Esse mistério é revelado através da luta de Paulo. Ele chama isso de luta. Ele está lutando para quê, meus irmãos? Para que o mistério seja revelado àquelas pessoas. Para que eles conheçam plenamente a Cristo. Para que eles conheçam plenamente o mistério. Para que lhe seja revelado. O Evangelho requer esse esforço. Falar sobre esse mistério requer essa luta de limpar as arestas, de ajustar o que está sendo crido de uma forma errada. Então Paulo se esforça. O ministério de Paulo é esse, é esforçar-se para que todo homem, e aí você vê novamente uma refutação do gnosticismo. Quando diz que apenas alguns conseguem entender, Paulo diz que a todos, ele ensina a todos. Versículo 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Ou seja, não se trata de um grupo especial, o grupo de elite. Os seminaristas, o que sabe o que é a teologia, o que entende de grego, o que fala sobre latim. Não, a todos, a todos. O mistério é revelado a todos. Nós estamos nesse mês de comemoração da Reforma Protestante, 508 anos desse momento especial e que diz muito sobre a nossa identidade. Nós somos protestantes. Uma das primeiras e mais fortes situações das quais Lutero foi evidente nisso tudo, foi a tradução da Bíblia para o alemão, porque a Bíblia não estava traduzida na língua comum. Hoje você tem uma Bíblia em português como herança dessa reforma. A reforma trouxe isso. A Bíblia tem que estar acessível a todo crente. O cristão vai conhecer a Deus vendo quem Deus é através daquela narrativa que eu falei no começo. Como que o cristão vai saber isso? Lendo. Por isso que primeiro traduz. Ele traduz na língua comum para o alemão. Depois todo aquele esforço para alfabetização. Muitas igrejas se esforçaram a partir da reforma em alfabetizar. Então não foi apenas um movimento, e isso beneficiou em todas as áreas daquelas pessoas, mas é um movimento de você precisa conhecer a palavra de Deus. Não sei ler, senta que eu vou te ensinar a ler. Mas o objetivo é que todos todos conheçam a palavra de Deus e conheçam quem Deus é. Por isso que ele, ensinando a cada um, tem a ver com essa visão de todos têm acesso. Todos os cristãos, todos os santos têm acesso a saber quem Deus é. Nós o proclamamos advertindo a cada um. Não apenas a alguns, não a uma elite, mas a todas. Às vezes a gente tem essa visão gnóstica, né? De que o pastor, ele tem essa proximidade maior com Deus do que eu. Então é ele que tem esse acesso, então eu vou pedir para o pastor orar para que Deus escute mais a oração dele. Não vou eu orar. Pastor, você ora por mim, por favor? Uma vez chegaram para mim, estou procurando um lugar para alugar, você pode ir lá orar comigo?
vou orar pelo seu lugar que você vai alugar para morar, você ora. Deus te abençoe, está tudo certo. Não precisa que entre aspas, na visão daquela pessoa tenha uma oração diferenciada. Não, está acessível a todos. Todos podem se achegar à palavra de Deus. Todos podem conhecer quem Deus é. E esse mistério foi revelado a todos. Foi revelado a todos. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3 agora do capítulo 2. Paulo já disse que existia um mistério oculto. Já disse que esse mistério foi revelado. Agora nós veremos qual é esse mistério. Veja o versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Talvez você esperava que o mistério revelado fosse uma informação oculta e uma palavra secreta, algo que fosse alarmante. E aqui Paulo nos diz que o mistério revelado é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o mistério revelado de Cristo, de Deus. Jesus é esse mistério que esteve oculto. Não que ele não estava no Antigo Testamento, não estava no início. Pelo contrário, ele sempre esteve. Ele só não havia sido revelado como ele o é para a gente. Então Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E o objetivo, o esforço de Paulo é que eles conheçam plenamente. Lembra? Não há nada escondido. Plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O esforço de Paulo é que eles conheçam uma pessoa. É uma pessoa que estava oculta. Não que Deus não estava expressando-se desde o início, mas que o plano inteiro da salvação foi revelado através de uma pessoa. Paulo deixa claro que, diferente do gnosticismo, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus. Eles não precisavam buscar outros tipos de conhecimento em locais diferentes, em falsos mestres, em outros mestres. Eles precisavam buscar uma pessoa. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui fica uma fala clara nesse sentido. Talvez você seja uma daquelas pessoas que gosta de ler, estuda teologia, tem uma biblioteca maravilhosa, estuda as línguas originais, entende de exegese, de hermenêutica, de apologética, aquela pessoa que tem uma biblioteca incrível. Mas a pergunta é, todo o seu esforço, todo o seu estudo, tem te feito se dobrar de joelhos diante da pessoa de Jesus? Se não tem feito isso, se não tem feito você se ajoelhar diante de quem Deus é, teu estudo tem sido vazio. Se não tem feito você se humilhar diante de Deus, teu estudo é vazio. Porque os segredos, ou melhor, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus. O esforço é para que eles não que sejam inteligentes e super profundos teologicamente, embora isso seja positivo, mas é que a profundidade teológica e o estudo tem que nos levar para Jesus Cristo. Como falamos no domingo passado, é tudo sobre Jesus. E às vezes a sua vida, o seu esforço tem sido sobre qualquer outra coisa, menos sobre Jesus. Talvez a sua vinda para a igreja tenha a ver com você se sentir bem, tem a ver com você cuidar da sua vida espiritual, tem a ver com você estar bem com Deus, entre aspas. Tem a ver com você. Às vezes o seu ministério, o seu serviço, tem a ver com você cumprir sua escala, tem a ver com seus relacionamentos pessoais, tem a ver com a igreja ficar feliz com você. Quando que vai ter a ver com Jesus? Com a pessoa de Jesus. Nele estão escondidos. O mistério revelado é o próprio Cristo. Alguns versículos atrás, no versículo 27, quando ele fala sobre esse mistério,
A ele quis Deus dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. E qual que é o mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E aqui ele está falando do futuro. A esperança da glória é uma esperança escatológica, do fim dos tempos. E o que motiva você ter uma esperança é Cristo em vocês. Não você usar Cristo para algum objetivo seu, mas é Cristo vivendo em vocês, a esperança da glória. O mistério revelado, meus irmãos, não é uma chave para você abrir portas escondidas no mundo espiritual. O mistério revelado não é uma forma de você controlar quem Deus é, e você vai descobrir quanto tempo de jejum você tem que fazer, você vai descobrir qual livro você tem que ler, você vai descobrir os 7 passos para alcançar o seu sonho. Não tem a ver com isso. O mistério revelado é a pessoa de Cristo. Mas não só isso, né? A pessoa de Cristo representa a ação de Deus perto de você, chegando-se a você. A pessoa de Cristo, ela não é apenas crer que Jesus existiu. Quando a gente está falando do mistério de Cristo, é tudo que Deus fez através de Cristo. É tudo que Cristo fez por você. Sim, Abraão sabia que Deus fazia alianças e que cumpria a sua palavra. Mas o sangue de Cristo é a nova aliança. Moisés sabia que Deus era o grande salvador da nação de Israel. Mas Cristo é o salvador de todas as nações. Gente de toda tribo, língua e nação, não apenas Israel. Moisés não viu isso, você viu. A você foi revelado. Moisés ainda sabia que a lei de Deus era justa e boa, mas em Cristo a lei tem todo o seu cumprimento. A lei nos mostra que somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Ele é o nosso Salvador. A lei nos mostra que carecemos, que a gente não alcança, que a gente não consegue cumprir. E Jesus mostra a sua graça. Ele mostra, eu vou pagar porque você não cumpriu a lei. E ele cumpre perfeitamente a lei. Davi conhecia que Deus era um guerreiro valente, mas em Cristo a valentia não é da violência, mas do sacrifício. Ele é valente em dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse Deus forte agora não é o conquistador de nações vizinhas, agora é o que se entrega pelas nações vizinhas, é o que se entrega por mim e por você. Ele é valente, ele é forte para deixar o seu sangue verter. O povo sabia que o tabernáculo e o templo representavam a presença de Deus, só que o povo não saberia que Deus encarnaria e viveria no nosso meio. E vimos a sua glória, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e viveu entre nós. O povo nunca jamais imaginaria que Deus se tornaria homem, viveria entre nós. O mistério revelado é esse, meus irmãos. Cristo Jesus encarnou, se fez homem, viveu uma vida perfeita, cumpriu a lei perfeitamente, morreu a nossa morte, a morte sacrificial, nos trouxe paz com Deus. Ao terceiro dia, ressuscitou, permanecendo homem e Deus. Hoje temos um representante humano sentado no trono do universo. A Trindade olha para Jesus e diz, eis um de nós. A humanidade olha para Jesus e diz, eis um de nós. Ele converge todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que Deus, a vontade de Deus misteriosa foi revelada. Qual é essa vontade? Convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Jesus Cristo é a convergência de todo o universo. Por isso que é tudo sobre Jesus. O povo não entendia o que significava aquele tabernáculo. Aquele tabernáculo representava a presença de Deus. Mas assim, outras nações tinham templos que representavam a presença dos seus deuses. No Novo Testamento, na pessoa de Cristo, nós vemos o Deus que se senta à mesa. O Deus que puxa a cadeira para você e fala, senta aqui, vamos cear juntos. E você fala, mas eu sou pecador, eu não sou digno. Quem sou eu para estar perto do Senhor? E ele diz, não importa quem é você, importa quem eu sou. E ele puxa a cadeira, te chama para perto. E você toma a ceia do Senhor todos os meses, sendo indigno,
sendo pecador, sendo alguém que não tem as prerrogativas e cumpre a lei perfeitamente, sendo alguém que muitas vezes nem entende direito quem Deus é, Ele te chama para perto. Ele faz isso através do seu sacrifício perfeito. Então, os gnósticos estavam muito errados. O corpo é uma bênção de Deus. Jesus Cristo, quando ressuscitou, nos mostrou que Ele tinha um corpo. Lembra que Ele fala assim para Tomé, toca. Ele toca. Depois da ressurreição, ele almoça. Ele come peixes com os discípulos. O corpo passa a existir depois da ressurreição. O corpo não é anulado. E isso é uma bênção. A gente muitas vezes enxerga essa separação. Mas Cristo nos uniu com Deus através do sacrifício do seu corpo. Ele é o mistério revelado. Ele é o sacrifício perfeito. Ele cumpriu todas as exigências de uma vez por todas. Ele fez isso por mim e por você. O mistério revelado. Deus te amou tanto que Ele se esvaziou, veio até nós, viveu no nosso meio, sofreu nossas dores. Ele é homem até hoje, o homem Deus, Deus homem, 100% homem, 100% Deus. Então quando você ora, você não está orando a um Deus que não sabe o que é ficar doente. Você não está orando a um Deus que não sabe o que é passar necessidade. Você não está orando a um Deus que não sabe o que é ter saudade. Ele sabe, Ele conhece. Ele te fez, Ele te criou. Ele te amou a ponto de você estar aqui hoje. Não porque você alcançou, porque você conseguiu um conhecimento e todo mundo lá de fora não sabe nada e a gente daqui de dentro sabe tudo. Não, porque Deus se revelou a nós. Meu convite para você é muito simples. O primeiro, seja agradecido por conhecer Deus, por conhecer Jesus. Seja agradecido por ser um dos seus santos. E a segunda coisa, esforce-se assim como Paulo se esforçou, para que o mistério continue sendo revelado. O mistério revelado precisa alcançar outros corações que não viram. Essas pessoas precisam ver quem Deus é, o quanto Deus os amou, o quanto Deus se entregou por elas. Então seja você essa pessoa agradecida por quem Deus é, mas que também proclama quem Deus é. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por ser quem és. Obrigado porque a gente conhece quem o Senhor é, através da tua santa palavra. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado porque esse mistério foi revelado. E esse mistério é muito maior do que palavras secretas, do que guias, do que coisas que a gente não sabia. Esse mistério é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que amou sem medida. O Senhor Jesus que viveu a vida perfeita, que morreu a morte mais humilhante em nosso lugar, que ressuscitou e nos chama para perto. E hoje a gente vive perto do Senhor, agradecidos por quem o Senhor é. Nosso coração só pode agradecer, só pode se render ao Senhor. Nós não nos chegamos como quem domina Deus, mas por quem é dominado por Deus. Mas por quem é humilhado nesse serviço, por quem é servo, por aquele que pertence a outro. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigado pela tua obra maravilhosa. E pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude no nosso ministério de tornar a tua palavra conhecida no mundo todo. Nos ajuda, Senhor, a revelar, a mostrar quem o Senhor é. Que as pessoas nessa semana que tiverem contato conosco vejam quem o Senhor é. Não que a gente é bom, não que essa igreja é séria, não que a igreja é boa, não que eu leio a Bíblia, mas que vejam o Senhor, que vejam a pessoa de Jesus Cristo através da nossa vida. E ao olhar para nós, eles não fiquem vislumbrados e pensando como somos bons, mas que eles pensem quem é a pessoa por trás desta pessoa que transformou uma vida de pecado numa vida de glória ao Senhor. Cuida de nós, Senhor, que nós possamos te glorificar enquanto vivemos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.